Já já o porquê desse tema. E já vou pedindo licença aos irmãos, porque é muita coisa para dar conta aqui. É texto, é slide, então eu salvei os textos bíblicos aqui já no tablet, mas vocês acompanham também junto comigo com as Bíblias de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou Galdino, Tiago Galdino, sou da Igreja da Madalena já há 23 anos, e aqui tenho aprendido bastante sobre Deus, sobre relacionamentos, sobre a vida em família, sobre a vida em igreja. E hoje sou professor da sala da UPA, junto com o pastor Matheus Simonton e com o presbítero André. Aproveito para mandar um salve para a galerinha da UPA, estou morrendo de saudade de vocês. Uma rapaziada muito dedicada, muito estudiosa, muito sabida e muito linda. Eu tenho muito orgulho de ter esse privilégio de poder trabalhar com eles. Uma galerinha que anota tudo que a gente fala, então a gente não pode falar besteira, porque senão eles vão ter prova contra a gente depois. Mas eu acho isso muito bonito neles, né? Como são estudiosos. Nosso tema, quando se está só, e parece que é um tema que está muito latente hoje, né? Devido a esse momento de isolamento que estamos vivendo, por conta dessa pandemia do novo, mas já não tão novo coronavírus, que tem mexido com a vida de tanta gente, tem mexido com a vida de tantas instituições e entidades. Eu sou professor, né, não só na escola dominical, mas fora dela. Eu tenho visto o quanto isso tem afetado as escolas, né, os alunos, os professores, enfim, todos aqueles que estão envolvidos no contexto. E, por conta do que tenho visto, eu já vou adiantando, não vou dar uma aula longa, porque eu sei da dificuldade que é passar muito tempo na frente de uma tela assistindo uma aula. Eu tenho uma menina de 5 anos em casa que a gente tem que fazer todo um jogo de cintura para que ela consiga se conectar com a aula, então prometo que não vai ser uma aula longa, certo? Eu queria começar lendo um trechinho de uma canção, né, vai estar no slide para vocês verem. Tem a foto de um rapaz muito bem apresentado, e a primeira frase, né, esse parágrafo que eu quero ler para vocês, diz o seguinte: quando se está só, o silêncio é mais profundo. As noites são mais longas, o frio mais intenso. E até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Esses versos foram escritos por Sérgio Muniz Pimenta, que foi um grande compositor cristão. Compôs coisas belíssimas como "Você pode ter a casa repleta de amigos", né? Coisas como "As palavras não dizem tudo, mesmo quando tudo seja fácil de dizer", né? E tantas outras belíssimas canções. Sérgio Pimenta, que era assíduo leitor de dicionários, né, de onde tirava as palavras certas para as suas canções, que eram sempre muito inteligentes e principalmente muito bíblicas. E ele escreve essa canção que se chama Quando Está Só. E começa dando esse contexto, né, de que o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, de como a gente encara a solidão, do quanto ela nos afeta, do quanto ela nos atinge. A solidão não é novidade para ninguém. A solidão não é novidade para você, a solidão não é novidade para mim. A solidão não é novidade na nossa história. Se a gente for checar academicamente, existem estudos do século passado que já falam sobre solidão. Em 1948, a professora Cristina Victor, da Universidade de Brunel, no Reino Unido, já estudava sobre a solidão. Mas a gente pode ir mais para trás ainda. Paulo, em 2 Timóteo 4, de 6 a 18, e eu vou ler aqui com vocês, está também na projeção, você pode abrir na Bíblia. Ele diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vontade. Procura ver comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo,
e os livros principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. E ele prossegue o texto, mas eu quero que você perceba que mesmo Paulo, que foi um grande pregador, que era hebreu de hebreus, né, que foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo, que era teologicamente, academicamente, socialmente, uma pessoa muito respeitada, uma pessoa muito de uma visibilidade muito grande. E ele escreve aqui dizendo, já bem perto do fim de sua carreira, que fui desamparado, estou sozinho, só Lucas está aqui comigo. Todos me deixaram. Alguns até me causaram mal. Isso talvez seja a realidade na sua vida, né? Todos me deixaram. Só tenho aqui comigo, só tenho por mim uma pessoa hoje, e que nem sempre pode estar comigo. Talvez esse seja o sentimento real na sua vida hoje. E eu quero levar você a refletir sobre o como encarar a solidão de uma perspectiva bíblica. O rei Davi fugia de perseguição movida por Saul e também se viu só. E ele escreve sobre isso no Salmo 13. Ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Perceba nas palavras de Davi o quanto ele se sentia só. Ele se sentia só a ponto de perguntar ao próprio Deus: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já teve esse sentimento de solidão? Esse sentimento de você estar tão só que você de repente para e se pergunta: será que Deus também me abandonou? Será que eu já não tenho mais ninguém por mim, nem o próprio Deus? Será que Ele me abandonou? Será que Ele virou as costas para mim? Talvez você já tenha sido assaltado por esses pensamentos. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Davi continua no Salmo 13, versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumine os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Mas a solidão, ela já era algo que vinha sendo tratado desde o começo de tudo. Se a gente volta para o Gênesis, se a gente volta para o capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente olha somente da perspectiva matrimonial, né? Não é bom que o homem esteja sem uma esposa. Isso é verdade, não é bom que o homem esteja sem esposa. Eu não estou diminuindo essa grande parcela de responsabilidade e de benignidade do Senhor em nos dar esposas e dar às mulheres maridos. Mas eu falo sobre as possibilidades. Deus não está dando só uma esposa a Adão. Deus está dando possibilidades de relacionar-se. Porque eles teriam filhos. E as raízes começam a se espalhar mais. Os filhos teriam filhos. E as possibilidades de relacionamento vão se ampliando. Não é bom que o homem esteja só. E dessa primeira família surgiram todas as outras famílias. E os amigos que temos, e as pessoas que conhecemos, nossos contatos do WhatsApp, nossos colegas de trabalho, todos raízes de uma grande rede de relacionamentos. Foi para isso que Deus nos criou. Deus é relacional. Ele é um, mas é três. Ele nos criou por ser relacional. E nos fez relacionais, porque somos feitos à imagem dele. Então, nós não nascemos para estar sós. Não nascemos. Não fomos feitos para estar sós. Mas vamos falar um pouco sobre o produto solidão. A solidão hoje é um produto. Você pode não enxergar dessa forma, você pode não ver isso, mas existe um mercado da solidão. Né? E eu quero só colocar 3 coisas aqui para a gente diferenciar. Existe a solidão, existe a solitude e existe o isolamento. A gente poderia passear por outros conceitos, outros temas, mas eu quero me deter nesses 3 nessa manhã. A solitude é estar só, mas não é necessariamente uma coisa ruim. Você vai encontrar na Bíblia o próprio Jesus em momentos de solitude. Jesus não estava só. Ele tinha os 12, ele tinha discípulos, as multidões o seguiam para ver os seus grandes feitos. Dificilmente Jesus estava só, se sentia só.
Mas havia momentos em que ele ia orar sozinho. Ele se isolava, buscava um lugar calmo, onde pudesse ali se concentrar no que precisava fazer, orar ao Senhor. E a solitude deve fazer parte das nossas vidas. Devemos ter esse tempo para pararmos, orarmos ao Senhor, pensarmos sobre as decisões, os planos, os sonhos que temos para a nossa vida, para ponderar sobre nossas responsabilidades, as questões, todas que envolvem a nossa existência nessa terra. Mas a solitude ela é momentânea. A solitude está ali por um período de tempo, onde a gente se organiza e volta para o convívio social. O isolamento é o que estamos vivendo hoje. Não estamos sozinhos, mas precisamos estar distantes, nesse caso por questões de saúde. Mas a solidão é diferente. Porque a gente vive na era da tecnologia, na era da comunicação, onde esses pequenos aparelhinhos aqui, ou os grandes aparelhos que estão aqui na minha frente, deveriam facilitar as nossas conexões com as pessoas, mas elas parecem muitas vezes nos afastar mais ainda. Talvez pela grande quantidade de possibilidades. Minha esposa brinca muito comigo, eu tenho um problema sério com muitas possibilidades. Então, a gente morava num conjunto de prédios relativamente grande e tinha muita vaga para estacionar. E eu meio que entrava em tilt. Se eu tivesse uma vaga só para estacionar, tudo bem, lindo. Eu chegava lá, estacionava o carro e não tinha problema. Mas se eu tivesse 5, 6, 10 vagas, eu parava e ficava naquela de... Peraí, eu vou colocar o carro aonde? E Cecília... Menino, escolhe uma e para o carro. Acabou, é isso, vamos, agiliza. Às vezes, as muitas possibilidades tiram o nosso foco. Né? Eu digo muito isso à turma com quem eu converso, principalmente sobre música. A gente vive a era da rapidez, tudo tem que ser muito objetivo, né? Tudo tem que estar muito na cara, tudo tem que estar muito mastigado na mão da gente. E aí eu pergunto para a rapaziada, eu digo, o seu artista favorito, quantos discos ele lançou nos últimos 10 anos? Ou ele só lançou uma música por mês, assim, para dizer que está vivo? A gente acha que é para dizer que está vivo, mas não é, porque não se consome mais discos. Quando eu era criança, meu pai tinha LPs, né, aqueles bolachões assim, com os encartes grandes, e eu pegava aquilo, eu colocava na radiola do meu pai e escutava aquilo, lia as letras. Né? Foi daí que veio o meu interesse pelo inglês. Meu pai tinha muito disco em inglês, e aí eu lia aquelas letras, não entendia nada. Meu pai tinha um dicionário desse tamanho, era maior do que a Bíblia que a gente tinha em casa. E aí eu ficava naquela coisa, poxa, cara, que legal. Eu estou entendendo o que está sendo dito aqui, essa palavra significa isso. E eu passava horas, aquilo às vezes era a minha diversão da tarde. Ao invés de estar jogando bola na rua, que eu nunca fui bom, né? Então futebol nunca foi uma opção. Eu sou tão ruim em futebol que eu sou ruim até em futebol de videogame. Mas eu parava horas, era a minha programação da tarde, e era a programação da tarde de muitas crianças da minha época. Parar, sentar e ouvir música, ouvir o rádio, botar uma fita para tocar, e às vezes tinha que esperar a música tocar no rádio para você gravar na fita. E aí você tem que ficar esperando aquela coisa. Hoje não, hoje é tudo muito rápido, tudo na cara. Você vai lá no YouTube, a música nem acabou, você já está vendo o próximo vídeo relacionado, você já abre outro, acabou. Mas aí já puxa para um outro. A gente não tem mais essa cultura do parar e do aprofundar. Tudo é para ontem. Nosso trabalho, o chegar em casa, ou o chegar de um ponto a outro. Se a viagem demora um pouco mais, a gente já está perdendo tempo. E me fugiu a palavra agora. Esse ser raso, né, nas coisas tem afetado o modo como nos relacionamos com as pessoas. E é aí que entra a solidão. As tantas facilidades da comunicação parecem tornar as coisas mais fáceis. E, além disso, como eu já falei, com a velocidade com as quais as coisas precisam acontecer, unida à descartabilidade das coisas que temos, hoje é tudo descartável. Esse celular aqui amanhã já não vai ser grandes coisas. O hit do verão de hoje, semana que vem já é velho. O mundo está passando assim. E aí eu me pergunto se quando Ana Vilela canta que a vida é trem-bala parceiro, se ela está falando realmente sobre a brevidade da vida ou sobre essa coisa frenética que é viver hoje em dia. E a gente se vê sufocado por essa velocidade. Porque a gente não consegue dar conta. E a gente não consegue, às vezes, dar conta do que é mais importante, que é o outro. Que é o se relacionar com o outro. Que é o ouvir o outro e falar com o outro. Porque foi para isso que fomos criados. Não era bom que estivéssemos sós. Mas a modernidade
cria essa cultura da solidão. E ela é tão latente que, se a gente olha aqui, eu estou de lado para a porta da igreja, aqui na frente da igreja, do lado de onde era a cultura inglesa, e aqui, do lado de onde era nosso estacionamento, existem 2 prédios. E cada apartamento tem mais ou menos 45 metros quadrados, um quarto. E as pessoas que moram nesses prédios, muito provavelmente, só saem de casa para trabalhar, porque muitos desses prédios são equipados com academia, com lavanderia, para eles não precisarem nem sair de casa. A cultura da solidão existe. O produto solidão existe. E o mercado da solidão existe. Pasmem ou não, tem gente ganhando dinheiro com a solidão dos outros. Enquanto eu lia, né, estudava sobre esse assunto, eu descobri coisas muito intrigantes. Eu conheci um ramo profissional, eu não sei se você já ouviu falar, para mim foi um choque, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Mas existe um ramo profissional chamado Personal Friends. Sabe o personal trainer, aquele cara da academia, que está lá só com você, e aí ele faz os seus treinos, ele faz a indicação, ó, faça isso, faça aquilo, essa máquina, aquela máquina. Existe o personal friend, uma pessoa que você paga para ser seu amigo. Uma pessoa que você paga para ouvir você. Uma pessoa que você paga para se relacionar com você. Não é bem um psicólogo. Não é bem um psicólogo. Porque o psicólogo tem uma formação, ele tem estudos sobre o assunto, e ele geralmente é bem imparcial, né, no que diz respeito aos conselhos, ele vai tentar direcionar você por um caminho mais profissional. O personal friend não, é como o seu amigo. A diferença é que você paga. Agora tem uma outra diferença, e aqui eu queria citar um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, e ele trouxe um conceito que a gente conhece como o dilema do porco-espinho. Porco-espinho, esse animal que a gente conhece, que ele é todo espinhento aqui, né, cheio de coisa por fora. E o dilema do porco-espinho, ele diz que os porcos-espinhos eles precisam se juntar para vencer o frio, eles precisam se unir para que o calor conjunto opere em favor deles. Só que o estar junto, no caso dos porcos-espinhos, é complicado, porque vai ter furada, vai ter dor, vai ter desconforto. E o relacionamento com as pessoas é isso. Quanto mais próximo a gente estiver, furadas, incômodos, desconfortos, mágoas, dores, elas vão existir. A pessoa que vai atrás do personal friend, ela quer exatamente ter o melhor dos 2 mundos. Ela quer controlar a quantidade de proximidade que ela vai ter. Então, o meu personal friend ele só vai chegar até aqui, porque eu pago para ele chegar só até aqui. Mas eu não quero a inconveniência dos espinhos. E aí, quando estiver chegando perto demais, eu digo, acabou a sessão, não vou pagar mais. Entende como isso é... A princípio, quando a gente pensa em personal friend, a gente fala, que ideia absurda. Como é que a pessoa paga para ter um amigo? Mas quando a gente pensa no que leva as pessoas a irem atrás desses profissionais, a coisa é um pouco mais complicada do que parece. Porque as pessoas hoje parecem ter muito medo de se machucar. Não é mais do que normal. A gente tem uma filha de 5 anos, Rebeca, vocês já devem ter visto ela pinotando pela igreja. E existe essa preocupação, né, dos pais, muito mais dos avós, com a questão da queda, do machucar, e a filha aquela coisa, não faça isso, não faça aquilo, não sei o quê, você vai cair, você vai se machucar, você vai bater. E às vezes a gente tem essa coisa, né, desse medo do se machucar. E quando envolve relacionamento, e quando envolve o sentimento da gente, e quando envolve se abrir para outras pessoas, esse medo se torna ainda mais tangível. E a gente tem medo de se abrir, tem medo de se aproximar, porque os espinhos machucam. E a gente segue nessa cultura da solidão. Os aplicativos da internet, né, Rappi, iFood, Uber Eats, hoje você consegue fazer tudo sem sair de casa. E se você mora num prédio que tem academia, que tem lavanderia, acabou-se. Você vive ali, na sua bolha, naquele mundinho fechado, alheio a tudo, e achando que está tudo bem, porque eu não estou me machucando. Está ótimo. Não, eu estou sozinho, mas é por opção minha. É melhor para a minha vida. É melhor assim. É melhor não me envolver. Eu vou acabar ferindo outra pessoa. E a gente vai fugindo do grande propósito que Deus tem para a vida da gente, que é estarmos e nos relacionarmos uns com os outros. E, através disso, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo.
Mas vamos lá, tem mais coisas intrigantes. Eu descobri também que existe um outro ramo profissional chamado Cuddle Cafés, que no Japão, onde os imóveis já são minúsculos e eles têm esses códigos de relacionamento, de convívio muito rígidos, eles têm esses cafés e eles atendem esse público. E a coisa chegou de uma forma tão extrema que lá estão se popularizando esses cuddle cafés, que é um local onde é possível você pagar para dormir abraçado com alguém. É isso. Você paga para dormir abraçado com uma pessoa. Eu não estou falando de programa, não estou falando de prostituição, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você dormir abraçado, calor humano. Você paga para ter calor humano. E existem adicionais. Você pode pagar um valor extra para ter troca de olhares. Troca de olhares. Você paga a mais para alguém olhar para você. Vocês percebem, irmãos e irmãs, como isso é absurdo, mas como, ao mesmo tempo, isso é tão real. A solidão é um mercado hoje. A solidão é um mercado muito lucrativo hoje. Mas aí eu pergunto, e a igreja? Qual tem sido a posição da gente enquanto a visibilidade dessa cultura e desse mercado da solidão? Nós somos uma comunidade de porcos espinhos. Nós somos uma comunidade de porcos espinhos. Eu não estou falando exatamente da igreja da Madalena. Eu falo da igreja, a igreja de Cristo, a igreja no mundo inteiro. Nós somos uma comunidade de porcos espinhos. Pense na sua casa. Somos 5 na minha. 5 pessoas, vidas diferentes, histórias diferentes, expectativas, sonhos, contextos diferentes, gostos diferentes. Uma casa com 5 pessoas. Existem os momentos onde os espinhos se incomodam. Existem os momentos onde as coisas ficam desconfortáveis. Agora imagine uma igreja com 400 pessoas. 400 porcos espinhos se abraçando e se espetando. É uma tarefa fácil? Não, não é, meus irmãos. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Estar junto, se relacionar, não é uma tarefa fácil. Mas é necessária. Como toda tarefa. É árdua, é pesada. Vai causar estresse em algum momento da vida. Você vai se desgastar com algum irmão em algum momento da sua vida. Esse não é o cerne da coisa, essa não é a questão. A questão não é o desgaste. O desgaste vai existir. A questão é o como a gente vai se endereçar a esse desgaste. E como a gente vai renovar aquilo. E como a gente vai restaurar aquele relacionamento. Para que depois a gente possa realmente levantar a mão, abraçar o irmão e dizer: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Mas aí a gente, durante a semana, não lembra dessa pessoa, não ora por essa pessoa, não vai atrás dessa pessoa. E veja, gente, a gente tem uma outra cultura que é muito difícil. A cultura do quem tem que ir atrás é o pastor. Rapaz, eu estou chateado, foi meu aniversário, o pastor não me ligou. Rapaz, eu estou chateado porque aconteceu tal coisa, o pastor não veio atrás de mim. Eu estou chateado porque aconteceu isso, porque o pastor aquilo. Gente, eu entendo a responsabilidade dos pastores. Eu simpatizo com a carga que eles têm que carregar em relação a isso. Mas a partir do momento que a gente entende que o cuidado com o próximo é dever de todos, a partir do momento que a gente compreende que o procurar o outro, procurar o perdido, o doente, o aflito, é missão minha e sua, e não somente dos pastores, e não somente dos presbíteros, e não somente dos diáconos, a coisa muda. A coisa muda de foco. Porque aí, de repente, a gente tem 400 porcos espinhos que estão indo um atrás dos outros, e não apenas 2 indo atrás dos outros 398. Percebe como, às vezes, a gente mesmo fomenta essa cultura de solidão, e às vezes, e me perdoe se, de repente, isso que eu vou dizer mexe com você e ofende você de alguma forma, mas às vezes a gente até se veste dessa cultura de solidão. E existe uma linha muito tênue. Existe uma linha muito tênue
entre a solidão de fato e a amargura por causa da solidão e o coitadismo. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair no coitadismo. Ninguém me liga, ninguém vem atrás de mim, ninguém quer saber de mim. Mas o quanto temos nós nos aberto para que as pessoas venham a nós, para que as pessoas venham atrás de nós. É uma via de mão dupla. Relacionamento sempre vai ser uma via de mão dupla. É impossível você namorar uma menina sem que ela saiba. É impossível você casar com uma pessoa sem que ela esteja lá. É uma via de mão dupla, ou tripla, ou quádrupla, dependendo de quantas pessoas estiverem na sua casa, do tamanho da sua família. Mas ela está aí. A solidão está aí, batendo na nossa porta. Pela cultura do mundo, pela rapidez da informação, pelo frenesi da vida, ela está sempre lá, batendo na nossa porta, querendo entrar para que não tenhamos companhia. Percebe? Percebe como isso acontece? Não existe igreja perfeita, gente. Talvez você já saiba disso, mas talvez você ainda pense que não. A gente vive a era do Instagram. E no Instagram todo mundo é bonito, no Instagram todo mundo é feliz, no Instagram todas as comidas são gostosas, no Instagram todo mundo fez viagem para o mundo todo. E existe essa cultura da vida perfeita. Mas, gente, deixa eu dizer a vocês, é tudo farsa. É tudo farsa. Nós temos momentos muito legais e que a gente quer registrar no Instagram e mostrar para todo mundo. Eu não entendo o motivo, enfim. Mas a gente tem essas coisas. Mas o que realmente, irmãos, a gente precisa perceber é que as coisas que nos mantêm unidos são exatamente as que não estão lá. Porque ninguém mostra a foto, ninguém posta a foto de quando você ficou doente e sua esposa estava levando lá na sua cama sua sopa, limpando seu quarto, enquanto você convalescia de 38, 39 de febre. Porque ninguém posta foto de quando a sua filha acordou no meio da madrugada, morrendo de chorar, e sua esposa, que já tinha dado de mamar a noite inteira, estava morta de cansada. Ninguém posta foto do marido levantando de noite e pegando a bebê para a esposa não acordar. Ninguém posta foto de qualquer pessoa que seja lavando os pratos depois daquela refeição gostosa. A gente quer mostrar a foto da refeição, mas a gente não quer mostrar a foto do lavar o prato depois. A gente vive esse mundo de que todo mundo tem que ser perfeito. Gente, não há igreja perfeita. Mas e a igreja primitiva? Está lá o texto lindo em Atos 2. Então, os que lhe acrescentaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e etc, etc. A igreja primitiva foi a mesma igreja que teve Ananias e Safira. Essa mesma igreja, em que todos estavam juntos, louvavam a Deus e perseveraram unânimes, era a mesma igreja de Ananias e Safira. Não há igreja perfeita. Precisamos, sim, perseverar unânimes na palavra. Precisamos, sim, estar juntos na fé, no amor, na comunhão. Mas sem romantizar a igreja. A gente tem que entender que a igreja é um monte de gente. De gente que tem histórias, felicidades, traumas, enfim, diferentes e que precisam ser tratados e que precisam se relacionar com as pessoas. Mas como podemos nós combater essa solidão dentro de uma igreja perfeita, com pessoas imperfeitas? Como é que a gente pode fazer para alcançar as pessoas? E quando eu falo alcançar as pessoas, eu não vou nem me deter a evangelismo, eu estou falando de alcançar as pessoas que já estão no nosso convívio. O que podemos fazer para nos conectarmos a essas pessoas, a termos relacionamentos mais profundos, a evitarmos a solidão? Eu queria, nessa manhã, pensar com a gente, enquanto igreja vivendo nesse mundo moderno,
e todos postos sobre essas mesmas circunstâncias. E eu queria promover aqui um momento mais prático, e um momento em que vocês podem participar junto comigo. O chat do canal da igreja está aberto desse vídeo, e eu queria que você pensasse, irmãos e irmãs, eu queria que a gente pensasse com muita maturidade. Esse não é um momento em que eu estou abrindo para a gente cutucar ninguém. Esse não é um momento de a gente pensar em, mas fulaninho devia fazer mais isso, fulaninho, você devia... Não. Eu queria que a gente pensasse sobre a gente. Vamos ter um momento de solitude. A gente olha para a gente agora, e em termos práticos, se você puder escrever uma frase aí no chat, em termos práticos, como a gente, enquanto membro da nossa igreja, pode fazer para que esse sentimento de solidão não chegue ao outro? O que é que eu, Tiago Galdino, posso fazer, em termos práticos, para que Mateus não se sinta solitário, para que Cello não se sinta solitário, para que Júlia não se sinta solitária, para que você não se sinta solitário? O como eu posso me mostrar para você como disponível, presente e interessado na sua vida, não nos assuntos da sua vida, não com aquela coisa de fofoca, interessado na sua vida, em quem você é. Então, se você está aí atento ao nosso canal hoje, pode fazer uso do chat. Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Eu vou abrir aqui no meu teleprompt. Vamos ver as respostas de vocês e a gente vai compartilhando também com os outros, que é bom. É bom a gente pensar juntos, chegar a conclusões juntos, porque pode parecer clichê, mas juntos somos mais fortes. Vou repetir a pergunta, tá? Vou repetir a pergunta, preste bastante atenção. Como é que nós, enquanto membros dessa igreja, o que é que nós podemos fazer para que o outro se sinta menos solitário? O que é que nós podemos fazer de prático, de ações reais, concretas? A gente pode orar por eles, pode ser uma ação real e concreta, mas o que é que a gente pode fazer que o outro realmente saiba que a gente está fazendo? Porque às vezes a gente pode orar em secreto. A gente pode orar sem que o irmão saiba. Mas como é que a gente pode se mostrar disponível a essa pessoa para que ela não se sinta só? E aí você pode escrever uma frase aí no chat da igreja e a gente vai estar compartilhando aqui com vocês também, tá? Já estão chegando algumas. Recebi aqui de Samuel Tavares: participar da vida dos outros e deixar que os outros participem da sua. Exato. Como a gente falou aqui, é via de mão dupla. Não adianta você também querer estar disponível se você não está aberto também para que os outros se disponibilizem para você. Massa, Samuel. Temos mais aqui. Marcela: se importar, cuidar, viver a verdadeira unidade que Cristo nos ensinou em sua palavra. Exato. Olhando para as pessoas com os olhos de Deus. A gente tem que olhar para as pessoas com muito amor sempre, gente. Servindo, adoro essa palavra. Mateus colocou aqui. Quando a gente tem essa noção de que a gente está aqui para servir o outro, quando a gente considera, como dizem Filipenses, quando a gente considera o outro superior a nós mesmos, quando a gente coloca a necessidade do outro acima da gente e o outro coloca a nossa acima da dele, todo mundo consegue se estabelecer, né, com a mesma quantidade de atenção, com o mesmo cuidado. Ligar para os irmãos para conversar. A gente hoje tem muita possibilidade. A gente tem, além de ligação telefônica, tem WhatsApp, tem Skype, tem ferramentas diversas. E, gente, deixa eu fazer só um adendo a essa questão do ligar para o outro, do se comunicar com o outro. Eu mencionei aqui a questão do marido que estava doente, da esposa cuidando, e etc. e tal. E eu acho muito legal que a gente geralmente tem essa preocupação com a pessoa que está doente, né? De ir atrás, de mandar mensagem, como é que você está, melhorou, vai dando notícia. Isso é massa. E eu sinto muito isso forte aqui na igreja. Só uma coisa para a gente pensar a respeito, eu não estou cutucando ninguém, eu não estou falando isso por nenhum outro motivo, é só para a gente pensar mesmo, porque às vezes a gente não enxerga
por esse prisma. E às vezes a gente precisa de alguém que fale para que a gente consiga enxergar. Mas, se você sabe de alguém que está doente, né, e você liga para saber dessa pessoa, procura saber também como é que está a pessoa que está cuidando dessa pessoa. Porque às vezes você tem um filho em casa ou uma filha em casa que está cuidando de um pai ou de uma mãe já idoso, doente. E às vezes é um filho único, ou é aquele filho que é o que sempre faz, porque os outros meio que se esquivam das responsabilidades. Vamos sempre saber dos que estão doentes, mas dá uma atenção também para quem está cuidando deles, porque às vezes a carga é grande. E eles podem se sentir solitários, né, nesse sentido. Mais coisas aqui sobre telefonar, convidando para participar de pequeno grupo, massa. Quem não está em pequeno grupo pode contactar Hugo Anselmo ou falar aqui pelo WhatsApp da igreja, que também está no chat aqui. Participar de pequeno grupo é sempre uma grande experiência de aprofundamento de relacionamentos, para a gente evitar essa solidão. Dedicar tempo à convivência. Massa, Tatá. Dedicar tempo à convivência. É bronca, né? Porque a gente vive nesse tempo de não ter tempo, né? A gente tem tanta coisa para fazer, é tanto a fazer, é tanta programação, que às vezes a gente não tem tempo. A gente não tem tempo, né? Pastor Marcelo, por mais de uma vez, já pregou sobre isso aqui, sobre o gerenciamento do nosso tempo, a mordomia do tempo, e sobre o que a gente realmente prioriza. Tempo a gente sempre vai ter. A gente precisa mesmo priorizar o que realmente importa. Fazer chamada de vídeo, estar prontos a ouvir, massa, Kézia. A gente tem que estar pronto a ouvir sempre. Separando 5 minutos por dia para fazer uma ligação para alguém. Às vezes são coisas simples, coisas que para a gente não vão demandar nem tanto esforço, nem tanto tempo, né, nem tanta tecnologia, nem tanto recurso, mas que para o outro vai fazer uma diferença enorme. Às vezes são atitudes simples. Né, aquela mensagem que você manda, estou orando por você, lembrei de você. Às vezes isso é uma coisa tão pequena, né, mas que faz uma diferença tão grande na vida do outro. Falar que gosta do outro, expressar o que você sente em relação ao outro, não esperar convite e ir atrás das pessoas. Isso é massa. Às vezes tem umas pessoas que ficam meio na defensiva, né? Naquela, não vou não, porque ele nunca me convidou. Mas às vezes o que a gente precisa é chegar junto para derrubar a barreira, né? Claro que sempre vamos chegar junto com muito respeito. Ninguém chega derrubando a porta da casa de ninguém. A gente vai chegando devagarzinho na pessoa e se aproximando sempre com muito respeito e muito carinho. Disposição para buscar os outros, se fazer presente. Pequeno grupo sempre, Bia aqui, massa, Bia. Ligar, enviar mensagens. Muitas mensagens aqui falam sobre isso, né? Sobre usar ligação, sobre usar mensagem. Agora tem um aqui que eu achei muito legal. Foi de Will. Aceitar as diferenças e buscar estar juntos no restante da semana, não só no domingo. Gente, aceitar as diferenças. É isso. A gente pensa diferente, a gente vai ter opinião diferente, a gente vai divergir em algumas coisas. E tem coisas que a gente não dá para mudar. A gente tem que conviver. Então, temos que aceitar as diferenças, claro, uma vez que essas diferenças não agridem os nossos princípios que estão pautados na palavra de Deus. Viver programação fora da igreja também. Pois é, a gente também tem que ter muito cuidado com essa coisa da programação. Às vezes a gente não precisa de programação, às vezes a melhor programação é aquela que ninguém está fazendo nada e um liga para o outro e ei, bicho, eu vou aí para a tua casa, vem. E às vezes é um momento de crescimento, de alegria tão grande, que não precisou exatamente de uma programação organizada, com data, com hora, com cartaz. Foi só poxa, vamos. Que tal se a gente, vamos ali comer uma pizza, ou vamos ali pegar umas coxinhas e fazer alguma coisa. É porque programação de gente crente sempre tem comida, né? Eu mesmo gosto muito. Se você quiser fazer uma programação com comida, ao invés de chamar o pastor Marcelo, me chame, que eu como menos. Perguntar se as pessoas estão bem, correr atrás das pessoas. Carlos III, acho que Carlos III é Beto, né? Então, Beto, eu acho massa essa coisa de perguntar como uma pessoa está bem. Mas aí a gente volta à questão do estar aberto ao outro também. Porque a gente tem aquela resposta pronta, automática, né? E aí, está tudo bem? Não, está tudo bem. Você está acabado por dentro. Mas a gente tem a resposta do tudo bem. Então, se a gente não tem também a abertura para dizer, não estou bem, não.
Eu estou precisando de alguém para me ouvir. Né? Então, não é só as pessoas irem atrás. Porque se a pessoa vem atrás de você, você diz, não, estou bem. Outro diz, pô, que massa, dá um abraço, vamos falar sobre outra coisa aqui. Mas a partir do momento que você expressa, que você externa a coisa do, não estou bem, aí você abre o campo para que esse relacionamento chegue a um nível diferente. Viver o amor, exatamente, viver o amor. Ligar através do FaceTime, que a Nádia está falando aqui. Saber ouvir o lamento, e a Norberta está colocando aqui, saber ouvir o lamento do irmão e se dispor a ajudar. Gente, esse negócio de ouvir o lamento do irmão é uma coisa muito séria. A gente vive uma geração que criou um termo muito controverso. Um controverso que é o mimimi. Né? Às vezes a gente fica naquela de, não vou ouvir isso nessa mimimi dessa pessoa, isso é só balela, é só chororô. A gente tem que entender, às vezes existe, foi aquilo que eu falei, né? A gente tem que ter muito cuidado com o vitimismo, da pessoa que fica sempre se martirizando por qualquer motivo, mas a gente tem que estar pronto para ouvir o lamento dos outros, sim. Porque muitas vezes o lamento é real. Até mesmo, às vezes, o próprio vitimismo ele tem um gatilho real. Aconteceu realmente alguma coisa. A pessoa está realmente passando por alguma coisa. Então, a gente tem que ter muito tato nessa questão de como se portar diante disso. Ser autêntico nos relacionamentos, exatamente. Você não precisa ser quem você não é. Seja você mesmo. Não rotular as pessoas. Exatamente. Respeitar o silêncio. Exatamente. Respeitar também seu silêncio. Ótimo, gente. Ótimo. Muito bom ver vocês participando aqui, viu? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vocês podem aí também navegar pelos comentários do chat e ver o que os irmãos estão pensando. Gente, quem quiser pode continuar postando coisas no chat, mas eu já queria já caminhar para uma finalização e eu queria voltar para o moço que eu mencionei no começo dessa aula, Sérgio Pimenta, e a música Quando Se Está Só, que é a que dá título a essa aula de hoje. Eu não sei o quantos de vocês sabem, Sérgio Pimenta, ele foi parte do Grupo Semente, né, andava muito com o pessoal de Vencedores por Cristo, e era um homem de quase 2 metros de altura, capitão do exército. E quando ele compôs essa música Quando Se Está Só, e ela termina assim. Vocês viram que o começo é bem triste, né? Bem sombrio, quando se está só, o frio é mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta. Ela tem essa coisa bem meio desesperada, mas a música termina dizendo que quando se está só, se está porque deseja, pois Cristo, com certeza, não foge de ninguém. Cristo está sempre perto, amigo, braço aberto, e ando com Ele para não mais estar só. Sérgio Pimenta escreveu essa música sozinho, no leito do hospital, padecendo de câncer, em 1987, o ano em que ele viria a falecer. Sozinho, no leito do hospital, morrendo de câncer. Quando se está só, se está porque deseja. Pois Cristo, com certeza, não foge de ninguém. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ainda que meu pai e minha mãe me deixem, eu sei que eu não estou sozinho. E lembrem, meus irmãos, minhas irmãs, que mesmo nos momentos em que tudo parece estar perdido, em que você parece estar isolado, solto, sem ter onde se agarrar, Cristo está sempre certo, está sempre perto, amigo e braço aberto. E eu ando com Ele, para não mais estar só. Eu espero que essa aula de hoje tenha feito você pensar. Eu sempre digo isso aos meninos, a gente tem que se manter sempre pensando, que tenha feito você mudar alguma coisa no seu coração, ou confirmar alguma coisa que você já tem feito em seu coração, e que a nossa igreja viva dias de relacionamento profundo com as pessoas, em meio a essa cultura rasa de relacionamentos, essa cultura de solidão, e a tudo isso que temos visto hoje em dia. E eu espero que o Senhor nos abençoe e nos torne cada vez mais próximos como a Igreja de Cristo tem que ser. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque
mesmo sendo uma comunidade de pecadores, que acabam machucando uns aos outros, que acabam não dando ouvido ao sofrimento, aos sofrimentos uns dos outros, mesmo vivendo numa comunidade de pessoas que às vezes nem percebem a dor do outro, às vezes não por maldade, mas simplesmente pela correria da vida, simplesmente porque o mundo moderno nos sufoca com as suas exigências, com a sua pressa, com as suas cargas. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a bênção de percebermos que não estamos sozinhos. Que o Senhor nos dê a capacidade de enxergar o Senhor com a gente o tempo todo, mesmo naquele momento onde a gente acha que o Senhor nos abandonou. Que o Senhor mova o nosso coração em direção ao outro. Que o Senhor quebre essa carcaça em si mesmada, que muitas vezes é a nossa existência. Que o Senhor abra os nossos olhos para o outro, para a necessidade do outro, para o sofrimento do outro, para as alegrias do outro. Para que sejamos o que o Senhor quer que sejamos. Uma igreja, um corpo, a unidade. Assim como o Senhor é 3 e é 1. Que sejamos nós, 400, 500, 1000, 1 milhão, mais um em Cristo. Para que teu nome seja honrado, para que sejamos cuidados uns pelos outros e vejamos o teu agir maravilhoso em nosso meio. Oramos assim, confiados em ti, confiados no teu poder e no sangue e no nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve, se Deus permitir.